Cadê o 1? Não tem um? Vai de novo? Vamos lá. Bem, amigos do Nataça Podcast, Emerson Teixeira mais uma vez aqui com vocês, em mais um episódio, numa noite hoje diferente, já vou adiantando, não é vinho hoje, como a gente Exatamente. prometeu, a gente está trazendo coisas novas aqui, embora a bebida, Exato. essa bebida não seja uma bebida nova, muito pelo contrário, né? E sempre ao lado do meu amigo Périx Monteiro. Isso aí, sejam todos muito bem-vindos. E olha só, né? Foi uma coisa que a gente estava com muita expectativa, que era justamente virar um pouco, né, a linha editorial do programa, né, do podcast, e trazer efetivamente um outro conteúdo um pouco mais generalista no termo, na verdade, porém com tantas especificidades quanto o vinho. Olha só que legal. Tanto na parte de elaboração, o processo todo de maturação, de coisas, enfim, não vou falar detalhes aqui, vamos deixar para quem entende, o especialista. E quem é o nosso convidado? Hoje é um cara que ele é mestre cervejeiro, tá certo? Mestre cervejeiro. É o meu amigo Felipe Paiva. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Péricles. Seja bem-vindo. Vamos desbravar, então, o universo da cerveja aí. É isso aí. Cara, fique à vontade, a casa é tua. Se você precisar falar, fala o que você precisar. Já vou sugerir, então, pra gente servir as taças, podemos? Pô, Opa, Vamos bora. lubrificar ao o contrário papo. do vinho, que a gente sempre bate um papo Exato, primeiro, faz exato. uma pergunta, depois Não. abre o vinho. Hoje tem que Não vamos deixar esquentar. Tem uma cerveja. Embora. Já Ó vai o uma primeira barulhinho. pergunta enquanto você vai abrindo. Não, Eu vou cadê fazer uma um? ASMR Isso. aqui, que aí dá água na boca. Ei, Isso. Embora é mito, já vai a primeira pergunta. Cerveja fora do Brasil, eles tomam temperatura ambiente por ser países mais frios? Ou isso é balela? O que a gente chama de cerveja quente lá fora é cerveja quente pra gente aqui que tá acostumado a cerveja estupidamente gelada, né? -5 graus. Na verdade 5 graus, né? Temperatura de geladeira, assim, o que a gente toma aqui comumente, né? É. Lá fora tem cervejas e regiões que são muito frias, né? Então, para eles, a cerveja a 15 graus, ela já tá gelada. Aliás, já tá quente para a temperatura ambiente deles, né? O que pra gente seria quente. Inclusive, até conversei com o pessoal do Charuto, porque uma das cervejas que a gente serviu lá foi a Strong Ale da Escócia, que lá ela é servida em temperatura ambiente, que é -5, e para intensificar a cerveja, eles esquentam a cerveja colocando um pedaço de ferro incandescente, né? Pega da forja e mergulha, aí a cerveja dá até uma borbulhada assim Sim. para ela esquentar. Mas o esquentar chegar vai lá. bater 0 grau no máximo. Não, ela chega até a 15 graus. Ah, chega até 15. É, mas é uma particularidade dessa região, assim. Via de regra, cerveja se toma gelada. É que quanto mais complexa a cerveja, menos gelada ela deve Ela deve ser. ser. Imagina, porque o que a gente percebe é que o excesso, assim como no vinho, né? O excesso do gelo, ele acaba mascarando, né? Aromas, ele tira um pouco da degustação, né? Você não sente tanto no paladar. Porque você fecha a sua papila degustativa, né? Exatamente, Isso aí, exatamente. amortece, né? Então É você dar uma perde anestesiada. muito. Bonita a cor, anestesiada. hein? Não, linda, linda, linda. Saúde. Daqui a pouco você já fala dela aí, Felipão. Saúde. Bom cheirão. Nossa, que fritada. Nossa, sensacional. maravilhosa. E tá numa temperatura boa. Tá, Deu uma esquentada, né? Então você vê como floresceu coisas nela. sim. Se tivesse muito gelada, não ia perceber esse aroma todo aí, por exemplo. Exatamente. Então, cerveja, então, porque eu sempre vou fazer referência algumas vezes, tá, Felipe? Ao meu mundo do vinho, que dependendo do tipo do vinho, né, que é o que manda a uva, da intensidade do vinho, se é um vinho de pouco corpo, médio corpo, encorpado, é a temperatura de serviço que a gente fala. A cerveja, eu acredito, deve seguir a mesma linha. Né? Segue uma linha muito próxima, assim. Inclusive, não vou me adiantar a falar do livro, mas no livro tem um capítulo que fala, né? Qual que é a temperatura certa para você tomar uma cerveja. E tem uma tabelinha, né? Um guia, né? Que explica mais ou menos essa história aí de que cervejas mais leves e refrescantes você toma mais gelada, e cervejas mais intensas, mais complexas, você toma ela um pouquinho menos gelada. Sim. Mas Mas você fala em gelada, qual temperatura? Desculpa te cortar. vamos lá, vamos começar de temperatura de geladeira.
que é de 0 a 5 graus, né? Mais que zero, na verdade, né? Geladeira não chega a zero porque senão congela Congela alimento, tudo, né? Então a geladeira bem forte, digamos, é 3 graus, né? De Sim. 3 a 5 graus, temperatura ideal para consumo da maioria das cervejas. E vai até 18 graus, mas pouquíssimas cervejas eu recomendaria tomar 18 graus. Né? A maioria fica ali entre 7, 9 graus e algumas de 9 a 12 graus. Mas eu gosto de falar uma coisa que é bem bacana. É, a cerveja, ela tem que ser percebida por quem está tomando. Então, não se preocupa com isso. Para o cara que é leigo, não se preocupa com isso. Deixa a cerveja te guiar. Porque a verdade é, a gente não vai ter uma geladeira para cada estilo de cerveja que a gente vai Sim, degustar. exato. Então, a cerveja vai vir sempre da geladeira. Colocou no copo, se a cerveja for mais leve e refrescante, você vai tomar ela mais rápido, ela não vai ter tempo de evoluir no copo, que é o normal dela. Conforme a cerveja ganha complexidade, ela vai ser mais difícil de beber, então você vai beber em goles menores, Sim. vai sorver goles menores, então vai dar mais tempo para a cerveja esquentar e evoluir no copo. É uma tendência natural. Quanto mais complexa, mais demorada a degustação, mais ela vai esquentar e vai aflorar os sabores nela. Então, assim, a regra existe, né? O guia existe. Sim. Mas seja delicado com a cerveja, né? Respeita o tempo da cerveja que ela vai te entregar o que ela tem para entregar. Acho que a gente vai aprender muita coisa. Bastante, né? Mas Muita coisa. cerveja, como eu falei, eu não conheço muita coisa, quase nada praticamente. Eu aprecio cerveja, mas tomo muito pouco, né? A gente sabe que toma mais vinho, né, Pedro? É. O contrário do seu, né, Felipe? Você deve tomar muito mais cerveja do que vinho. Mas toma vinho também, aprecio Sim, também. sim. É o que eu sempre falo, né, cara? O Brasil sempre vai ser o país da cerveja. É muito pretensão do mundo do vinho querer tomar esse lugar. Não vai tomar nunca, nunca. E também não é para fazer isso. O vinho tem que ter o espaço dele, como a cerveja tem, né? A galera tem. Hoje você consegue tomar cerveja em tudo, qualquer época, de qualquer. Uma cerveja mais encorpada. É o que a gente não tinha antigamente, né? Antigamente a gente só tinha, quanto? 1, 2, 3 tipos de cerveja só? Quando muito tinha Kaiser Bock no inverno, né? Exatamente. Que deixou uma baita de uma Exatamente. saudade. Deixou. Tinha Não até tem mais essas box da vida? Não tem mais? Tem Bock, mas não das cervejarias grandes, né? Sim, Tipo da Kaiser que tinha, né? Tem das artesanais. E aí tem o ano todo mesmo, né? E foi a primeira cerveja fora da tradicional que veio pra gente, a Bock? Eu não saberia Que era dizer, cerveja mas... de inverno, né? Aqui na época da Kaiser Bock eu era garoto. Sim. Não bebia ainda assim em público, só escondido, né? Então eu não sei realmente se tinha outra coisa, mas acredito que sim, que ela foi pioneira nisso, né? De trazer uma cerveja de temporada para inverno, que era bem encorpada. Sim, Tinha sim. até uma musiquinha, né? Kaiser Bock. Exatamente. Isso mesmo. Bom, mas Felipe, vamos lá. Acho que Vamos falar da cerveja. vamos partir tudo de um começo, né? Mas a gente já vai falar da cerveja. Mas vamos lá. Felipe, você originalmente começou profissionalmente em uma área que não foi cerveja. E vamos dizer assim, se profissionalizou depois na cerveja. Como que veio esse interesse de se tornar um profissional de cerveja? Como que surgiu isso na sua vida? Porque a bebida ela surge na vida da gente desde cedo, né? Ou porque o pai, ou porque o avô, ou porque alguém. Estava conversando com uma amiga anteontem, né? E nós falávamos a respeito de cerveja, inclusive. Eu falei assim: o primeiro porre da minha vida foi aos 10 anos de idade. Né? Ela falou assim: Nossa, como? Eu falei: porque meu avô, descendente de alemães, gostava muito de tomar cerveja. E um dia na chácara virou e falou assim: Nossa, o vô tá com uma vontade de tomar uma cerveja. Será que o pai tem uma na geladeira? Eu fui lá, peguei e falei: Tem sim, vô. Ele: Põe pro vô então. Aí eu peguei, pus um copo pra ele e sentei do lado dele. O vô não gosta de beber sozinho. Pega um copo pra você também. Eu peguei, pus um copo, ele: Você ama um saco de batata? Vai, enche o copo, vamos tomar junto. Que beleza, né? Que beleza. 10 anos. E com né? 10 anos de idade, eu e meu avô sentado na varanda assim da casa de campo lá e tomando a cerveja. Enfim, ele tomou a cerveja inteira. Eu um copo tava passando mal até dizer chega, Lógico. com 10 anos, né? Você vê, hoje em dia a gente já julga o pessoal. Eu tomava espuminha, né? Acho que todo mundo teve essa Sim, época, né? sim, Só a sim, espuminha, né? exato, Hoje, exato. se a gente falar isso, já é um absurdo, né? É claro, é claro. Mas e aí, conta aí, como é que foi? Como é que começou até chegar na escrita de um livro, até chegar na elaboração de cervejas, um clube de assinaturas, como que... O Felipe, ele por formação, você é engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. E trabalhou muito tempo, para quem é de São Paulo, na antiga FEPASA, que hoje é CPTM. Isso. Né?
completando isso aí, como é que foi largar tudo isso para entrar no... Deixa eu voltar um pouquinho então antes de eu largar, Isso. mas vou resumir bem a história. Eu não tinha uma cultura familiar de cerveja, né? O que eu conhecia de cerveja era o que o brasileiro médio Sim. consumia, né? Os meus tios bebiam, mas bebiam as cervejas de massa, normal. Então eu nunca tive esse conhecimento de cerveja vindo de família. O que me abriu o universo da cerveja mais foram meus primos, né? Porque na época, isso há mais de 10 anos atrás, quando a gente começou mesmo a se reunir para tomar cerveja, a gente fazia eventos de família entre os primos que eram cervejadas. E a ideia era experimentar cervejas diferentes. E o Pão de Açúcar tinha esse movimento na época de trazer cervejas de fora, é onde a gente achava cervejas diferentes Sim. Sim. do mercado nacional. E a brincadeira era, ia no Pão de Açúcar, escolhia 2, 3 rótulos que nunca tinha visto na vida, se reunia, botava na mesa e todo mundo tomava E um pouco de da cada. Praça Pan-Americana, que eu lembro que tinha um lá, que lá é... Por quê? Porque nessa época, uns 20 e tantos anos atrás, eu colecionava lata de cerveja. Ah, o Teta também, meu primo, lembra? Também E eu só achava colecionava. cerveja diferente nesse Pão de Açúcar ali da Praça Pan-Americana. Era onde tinha mesmo. Eu não me recordo de outro mercado Sim, que sim. trazia isso pra gente. Então a gente ficou muito tempo nessa descoberta, né? Mas de maneira esporádica, sem organização nenhuma. Sim. O que me aguçou mesmo foi que há 5 anos atrás, 6, eu já nem lembro mais, a minha esposa me presenteou com um curso de fabricação caseira de cerveja. Porque eu sempre fui de fazer as coisas em casa, assim, né? Sempre fui engajado em gastronomia, culinária, o do it yourself, né? Fazer os móveis de casa, essas Sim. coisas. E E ela, mais engenheiro ainda, né? O filho quase não exatamente, gosta de pôr a mão na Mas é massa, né? impressionante, né, cara? Quem gosta de estar nisso, geralmente gosta de cozinhar, gosta Sim, de, né? sim, sim. gosta de explorar, né? É o maker, né? O Sim. maker, Exato. o cara gosta de automatizar, às vezes, a lampadinha do quarto só pelo prazer de fazer isso. Sim. Exato. Então ela me deu um curso, foi na época no PIR 1327, que ficava na Joaquim Távora. Eu acho que já nem existe mais. E era o mestre Jaime que dava esse curso. Fui fazer esse curso e fiquei maravilhado. Falei, nossa, vou fazer cerveja em casa, só que aí tem todo um processo, né, de compra de Sim. equipamento. Na época eu era recém-casado, então eu tava com a minha casa ainda pra terminar a reforma, sabe? Eu tinha me mudado pro sótão na minha casa, e a minha casa embaixo toda destruída, né? Então peguei esse projeto, deixei na gaveta, mas comentei com meu primo cervejeiro, né? Cara, a gente tem que fazer cerveja junto, porque vai ser muito legal. Aí passou coisa de um ano, ele deu a louca nele, ele trabalha com TI. Ele falou assim, vou comprar, coisa de Faltou TI, de ter. coisa de TI, né? Ele ganhou um bônus lá da firma dele e falou: comprei o equipamento, vamos fazer. Aí fomos tentar fazer. Já tinha feito um ano que eu tinha feito o curso. A primeira cerveja nossa virou vinagre, deu tudo errado. Falei, vamos voltar pro curso. Voltei pro mesmo curso, levei ele comigo pra gente fazer junto. Fez de novo. Reaprendi junto com ele dessa vez. E aí a gente começou essa jornada de cervejeiro caseiro. Então a gente, semana sim, semana não, se reunia pra fazer um lote de cerveja. E aí que a gente viu a variedade de cervejas que tinha, que mesmo a gente explorando no mercado, a gente não tinha uma mínima ideia do quão grandioso que era o universo, a cultura da cerveja. Porque quando a gente vai escolher uma receita para fazer em casa, a gente acessa uma biblioteca, uma literatura Sim. de estilos, de origens, de aromas e sabores, e a gente falou, nossa, tem muita coisa para ser feita. E a nossa brincadeira era, cada vez que ia fazer um estilo diferente. E foi explorando. A gente tem até, o pessoal que faz cerveja em casa deve saber muito bem. A gente tem a tabela de estilos, que é igual a tabela periódica da química, né, com os elementos químicos, só que em vez dos elementos químicos são os estilos. Essa tabela periódica é um resumo do resumo do resumo e do que existe de variedade. Então a nossa brincadeira vamos matar essa tabela periódica aqui, para depois partir para outros estilos. E Você vai disso, matar pra fazer todas. isso, Chegar a concluir ela de ponta a ponta. concluir Seria. de ponta a ponta. E assim, é impossível, humanamente impossível A tabela não, né? A tabela dá pra fazer, mas os estilos que existem, estamos falando de centenas e centenas, assim. É inesgotável. É isso que eu ia Caramba, falar. cara. Mas hoje, vamos dizer assim, Não passou pela minha existe. cabeça de ter centenas e centenas de tipos de cerveja. É uma coisa louca. Mas Você isso fala aí. tudo é catalogado ou não? Tem um guia que cataloga isso aí, que é o BJCP. É Beer Judge Certification Program, com perdão do meu inglês aí macarrônico. Mas é um guia que ele é focado em concursos cervejeiros. Concursos caseiros mesmo.
né? Então, eles catalogam os estilos, eles fazem um trabalho de pesquisa, né, para reunir e catalogar esses estilos. Chama BJCP. E tem outro guia também que é o... Começa com B também, mas eu não sei. São duas entidades que catalogam tudo isso aí. Então, BJCP. então assim, porque eu até então, vamos Ia lá. fazer um desafio. Falar assim pra você, fala 10 tipos de cerveja de cabeça agora. Você não vai falar. 10? 10. Tá, vamos lá. IPA, Ale, Red Ale, Blonde Ale, Blonde Ale, Lager, Pilsen, Stout, Tá vendo? Já é difícil, cara. Tem centenas e Weiss, centenas. Wheat Beer, tá faltando duas. Weiss e Dunkel. Eu não quero te Dunkel, desencorajar, Bock. mas das duas que você falou aí não são estilo cerveja, são Não. famílias de fermentação. Então aí tá vendo isso? E aí, boa. Então vamos entrar nessa, né? Porque a gente vê o que tá no rótulo e logo o leigo imagina que aquilo é um estilo. Pra E- diferenciar o que é estilo de cerveja Exatamente, o que é estilo e o que e é, o que é tipo de família. produção de Exatamente. cerveja. É isso? Exatamente. A gente, vamos colocar assim, né? A gente consegue dividir, a gente tá falando de estilos, né? Mas Certo. estilos tá mais na base, né? O que geram os estilos são as famílias cervejeiras. Tá. Desculpa, não são as famílias, são as escolas cervejeiras. Então você tem 4 grandes escolas cervejeiras no mundo: a alemã, a belga, a inglesa e a americana. Então, 99% dos estilos catalogados, elas são oriundas dessas escolas cervejeiras. Lógico que dentro de uma escola cervejeira, por exemplo, a escola cervejeira alemã, você tem uma gama de estilos que variam muito entre elas. Elas só são agrupadas em escolas porque elas têm algumas características regionais em comuns. Mas você pega uma cerveja alemã X e uma cerveja alemã Y e elas podem ser totalmente diferentes. Depois das escolas cervejeiras, você tem, lá no topo da pirâmide, a ramificação das famílias de leveduras, que eram duas, a Ale e as Lagers, que são simplesmente famílias de leveduras, famílias de cepas que fermentam e geram a cerveja. Hoje a gente tem também a família das leveduras selvagens, né, que eles colocam como uma categoria à parte, mas muita gente considera que é uma levedura da família Ale, né? E aí, para o pessoal não ficar perdido, Ale, você pega o A, é A, de alta fermentação. São cervejas de alta fermentação. Por isso que muitos estilos levam Ale no nome. Tá. Porque ela é um estilo que advém da fermentação de uma levedura da família Ale, de alta fermentação. E as lagers são leveduras de baixa fermentação. Por isso que alguns estilos levam lager no nome também. Mas lager e ale não são estilos, são famílias de fermentação. Entendi. O jeito que é feito, então. O jeito que é fermentado. Não é bem o jeito que é fermentado. É a levedura, família família mesmo, da a levedura. espécie da bactéria. Entendi. É como se fosse uma classificação do ser. espumante. Do espumante Exatamente, também do tem espumante essa também. classificação. Tem. Tá vendo? A gente pensa que sabe, né? Mas a gente assim, fala exatamente. estilo de cerveja, você é o Mas seu uma coisa é tipo de fato, cerveja. uma coisa é fato, que a habilidade que a gente tem com o vinho, dá pra gente perceber o quanto a cerveja já mudou da hora que Já, abriu pra agora, já. né? Fala dessa cerveja. Vamos lá, a gente viu aí que você trouxe da sua reserva pessoal, né? Eu trouxe aqui, a gente produz em vaso em lata, né? Mas a nossa produção normalmente termina no dia 15 de todo mês. Termina assim, a ponta mesmo, em vaso e rotulagem. Então não chegou nessa época ainda, né? A cerveja até tá pronta. Inclusive eu estava hoje na cervejaria checando lá, mas não foi possível fazer o invase hoje. Vai ser feito o invase ao longo dessa semana. Então eu não tinha, porque graças a Deus o estoque não sobra de um mês pro outro. Que bom, fantástico. Então eu peguei da minha reserva, porque às vezes eu vou lá e roubo um pouquinho do fermentador e coloco nas pets para o meu consumo próprio. Claro. Então fala dessa cerveja. O que é essa cerveja? Essa aqui é uma Session IPA, né? Então vamos destrinchar o que significa uma Session IPA. E a gente também, a cerveja também tem esse hábito de girar também? Tem sim. Tem, Para tem. você ver a espuma, para liberar os aromas, tem sim. Tem. Mas isso a gente copiou de vocês, na verdade. Vocês que ensinaram esse hábito pra gente aí. Vocês do mundo do vinho, né? Isso, vocês, Os vinheteiros. Vinheteiro que fala isso mesmo? Vinheteiro, Tem o cervejeiro e os vinheteiros. Não, mas aí você Quem fala muito né? vinheteiro é o bruxo, né? O bruxo que fala cerveja. Essa é uma Season IPA. Isso, a gente chama Session, né? Mas é isso aí Session. mesmo. A pronúncia certa seria isso aí, Season, né? Season IPA. Então, a nomenclatura Session é porque é uma cerveja de temporada, né? Ela indica uma cerveja com menor potencial em relação àquele estilo.
Então, quando eu falo Session IPA, é uma IPA com menos potência do que uma IPA convencional. E aí, o que que é IPA? IPA é Isso. uma sigla, é Indian Indian Pale Pale Ale. Esse é um estilo que surgiu na Europa. Eu não vou lembrar o século agora, mas foi na época da colonização inglesa nas Índias. Então, as colônias inglesas na Índia consumiam cerveja, né? Os ingleses que moravam na Índia, que estavam colonizando lá. Então, as cervejarias inglesas mandavam a cerveja de navio da Inglaterra para a Índia, de navio. E nesse percurso a cerveja estragava, porque ia de navio, chacoalhava muito, calor, variação de Cozinhava, temperatura, basicamente. chegava lá azeda. Então eles começaram a colocar uma dosagem de lúpulo maior na cerveja, porque o lúpulo Conserva. conservava a cerveja mais. Só que acabou que essa cerveja caiu na graça tanto dos colonos ingleses quanto dos pubs ingleses. Então a IPA tradicional, apesar de Indian Pale Ale, é uma cerveja inglesa, feita na Inglaterra para abastecer as colônias inglesas. Só que, tal qual as colônias na Índia, tinham as colônias na América também, Sim. que também consumiam a IPA. Só que nos Estados Unidos, eles, em vez de usar os lúpulos tradicionais europeus, que Passaram a usar os americanos. passaram a usar os E americanos, fizeram a APA. a APA, ela chega a ser uma variação, mas ela foge da nomenclatura IPA, porque ela tem um potencial de um teor de lúpulo menor ainda e um maltado mais acentuado. Então a gente usa muito esse equilíbrio, né? A cerveja está tendendo para o malte ou para o lúpulo. Às vezes a APA ela tende mais para o malte do que para o lúpulo, né? A Session IPA ela ainda tende mais para o lúpulo, mesmo sendo uma Session. Tá, e aí assim, pro leigo mesmo, pro cara que tá acostumado com a cerveja de massa e de repente não entendeu muito bem a proposta de uma cerveja desse tipo, né? Uma cerveja mais encorpada, uma cerveja um pouco mais trabalhada, como o caso de uma IPA, né? Ou grande maioria das artesanais, para falar a verdade. Como que o cara diferencia, né? O do lúpulo pro malte. Um puxa pro amargo, o outro puxa pro menos amargo. Como que a gente diria para um leigo assim, para você saber a tendência dela, o que ele vai perceber de característica? É Caramba. a questão do amargor, é a questão não do amargor. Porque eu vou falar assim, eu pessoalmente, né? Meu pai, tradicionalmente, assim como meu pai, meu avô, né, tios e família toda, sempre tiveram uma tradição cervejeira, mas a cerveja de massa comum, né? Então, assim, eu, quando me dei por gente e passei a entender o que era tomar cerveja, eu odiei. Falei, nossa, que troço amargo, horrível, não tem graça, enfim, né? Mas depois, com o passar do tempo, e aí entendendo por vinho, entendendo de harmonização, né, degustação e percebendo nuances e aromas e o paladar foi refinando, foi quando eu comecei a experimentar as cervejas, vamos dizer assim, os tipos diferentes de cervejas. E aí sim, hoje eu vejo que se eu tomo uma e tomo outra, eu sei que uma é mais amarga, menos amarga, uma é mais puxa para canela, outra não, uma puxa para maracujá, outra não. Mas para quem está querendo começar, onde que ele consegue identificar esse viés? Poxa, essa pergunta é difícil, hein, Périx? Você me pegou, Complexo. cara. Porque, cara, pro leigo é difícil mesmo, né? É, Eu acho que se ele não tiver uma orientação, né, de alguém que beba com ele, fica bem difícil mesmo. Talvez, é que as pessoas não vão fazer isso, né? hum, Ela pesquisar sobre o que ela tá tomando. Primeira coisa é aprender a ler rótulo. certo. Ler o rótulo e saber o que que ele tá tomando. Boa, O pessoal boa. do vinho já faz isso há 1000 anos, né? Exatamente, exatamente. Eu mesmo que sou leigo no vinho, eu sei que no mercado eu vou escolher o vinho pela uva. Eu começo pela uva. O pessoal da cerveja não tem muito disso, né? De entender o Exato. porquê daquele A estilo. curiosidade de ler, né? Não Sim. tem a curiosidade de ler. Mas esse seria o caminho de início mesmo. É passar a se atentar ao que está escrito no rótulo. Atentar ao rótulo. Eu não queria fazer jabá logo de cara, mas um negócio que a gente faz no Artesanal Beer Club é exatamente para sanar esse tipo de dúvida, porque as nossas cervejas, elas vão com rótulo lá, é um rótulo minimalista, então já vai com o estilo na cara, Bem estampado. o estilo é bem grande e claro, porque muitas cervejarias eu acho que pecam nisso. Eles abusam da criatividade na hora de criar um Sim, é uma rótulo. arte linda, mas o tipo fica pequenininho, né? O estilo fica É pequenininho. aquela coisa, qual cerveja que você trouxe? Ah, eu trouxe a da Caveira, sabe? Essa associação aí não traz nada Sim, Né? pra sim, degustação. O que traz pra degustação? Ah, essa é uma IPA. exato. Agora, o que esperar? O que esperar de uma IPA? As nossas cervejas, elas vão com, a gente chama de tag.
É um cartão de visita que vai pendurado na cerveja, não vai impresso no rótulo. Ele vai na lata, por fora, que é exatamente para incomodar a pessoa na hora de servir tirar aquilo, E ver o que que é. Forçar ela a ler. forçar ela a ler. E guardar, né? Colecionar. Naquela tag tem uma mini biografia da cerveja. Então, por exemplo, na nossa tag da Session IPA, fala tudo isso aí. Ó, é uma IPA com menos potência, é um estilo americano, que traz os lúpulos americanos, florais, frutados, uma fruta que pode trazer maracujá, pêssego, aí vai para dicas de harmonização. Tudo isso num resumo, assim, pro cara. O cara não vai parar para estudar. Para ele conhecer mesmo. Mas é um guia, é um beabá daquilo ali que ele tá tomando. E já direciona, porque às vezes o cara toma e ele fala assim, nossa, que diferente. Mas ele não tem Exato, o treino não tem do referência, paladar. né? Não tem referência. O Felipe, e você não deve ouvir aqui o que eu ouço muito. Ah, eu gosto de vinho, mas não entendo nada. Fala pra você, eu gosto de cerveja, mas não entendo nada. Ah, falam. Na verdade, eles já vêm com a pergunta, né? A pessoa, na verdade, acha que entende. Né? Ah, porque eu tomo isso, tomo aquilo. Eu acho que nisso o pessoal do vinho tá muito mais evoluído, porque o pessoal já assume que não sabe nada. Como você falou que o Brasil é o país da cerveja. O brasileiro acha que conhece de cerveja e não conhece. Esse que é Não, pior. não conhece Eu acho que não. começar admitindo que não sabe nada é a melhor coisa. Porque foi aquilo que a gente tava falando até antes de começar aqui a gravação. A gente começou a tomar. Não que eu acho que é meio forte falar isso, né? Mas é o que me veio agora. A gente começou a tomar cerveja de verdade de uns anos pra cá. Foi. Não, Né? foi. Isso é Porque não lembro com quem que eu tava conversando. Acho que foi até o dia do charuto lá, não lembro. A gente até 10 anos atrás, pouco mais, pouco menos, não sei. Nosso leque de cerveja era Antártica, Brahma. Era original, né? Não, original ainda vem Original veio depois. depois, exatamente. Mas Assim, a original teve lá atrás, Exatamente. que a original foi uma. releitura, né? Ela foi Mas a primeira, não sei se você deve conhecer a história, a original foi a Antártica, que lançou uma cerveja especial, um rótulo especial para um determinado momento. Só que fez tanto sucesso que virou de linha. mas eu ouvi em algum lugar que o líquido dela é mesmo o líquido É a mesma Antártica. É a mesma Antártica. Foi isso mesmo. Relançaram o rótulo para uma edição especial e o pessoal caiu na graça. Mas era a mesma Antártica do rótulo, azul. Aí eu tinha a Kaiser, depois de um tempo apareceu a Kaiser. Eu lembro que se a gente quisesse tomar uma cerveja um pouco melhorzinha, se você tinha uma grana um pouquinho mais, era a Serra Malte. Não era isso? Isso Aí mesmo. depois veio Boêmia. Então, aí começou a aparecer mais. Marcas, né? E aí de uns quantos? De uns 10 anos pra cá começou o artesanal ou menos? De uns 10 anos, eu diria, a produção nacional de cervejas diferentes mesmo. Que fez até as grandes cervejeiras começaram a lançar coisas diferentes, né? Sim, que aí vieram as puro malte, vieram as... Mas vamos falar um pouco aqui do... O Felipe gosta pouco de cerveja, gente, que ele lançou até um livro que chama 30 perguntas sobre cerveja que sempre me fazem. Cara, eu vou lançar um também de 30 perguntas de vinho que sempre me fazem, cara. A gente perdeu o time, né? A gente podia ter falado 30 perguntas de TI que sempre me fazem também, lá atrás, né, né? cara? A gente perdeu o time. Pergunta de TI, fala, meu ar-condicionado parou de funcionar. Exatamente, né? Mas isso é outra... A Vamos luz relembrar tá isso o daí. computador não tá ligando. Qual a relação disso? Ô, Felipe, esse livro aqui, ele não tá mais, esgotou já, né? Ele esgotou o primeiro lote dele, mas ele está disponível sob demanda no site da editora, que é a Wiclap. Wiclap. Isso aí. Wiclap. U-I-Clap, de palmas, em inglês, né? Isso. C-L-A-P. Wiclap. Aqui você disponibilizou aqui alguma série de perguntas e eu vou pegar alguma daqui depois e perguntar, pode? Claro. Então vamos lá. Vou sortear uma aqui, né? Desculpa, peraí, como você quer? Você quer ver? Eu queria só falhar, mas já que você tá falhando, eu vou pegar aqui do lado. Tem um índice aqui que eu vi. Vamos lá, vou escolher uma aqui aleatoriamente, tá? Fala um número aí, de 1 a 30. 27. 27. O que é a lei de pureza? Quer que fale mesmo? Da lei de pureza alemã? Isso aí entra muito no que você estava falando, do puro malte. A lei de pureza alemã é Reinheitsgebot. Isso na pronúncia alemã. Saúde. Prost. Ela é considerada a primeira lei alimentícia do mundo. Já foi uma, hein? Ela é uma lei que surgiu na Alemanha no
século alguma coisa, tá escrito no livro exatamente porque eu não preciso ficar lembrando essas datas, Sim. mas era uma lei que determinava que a cerveja só podia ser produzida com 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Boa. Dizem que essa lei surgiu para preservar a qualidade das cervejas, mas no fundo era uma rixa entre famílias nobres, porque tinha uma família, se eu não me engano era o Duque da Baviera, 1516. isso aí. O Duque da Baviera foi quem promulgou a lei, porque ele tinha rixa com uma outra família de nobres alemães que produziam cerveja com trigo. Então ele queria prejudicar essa família. Então a gente estava falando antes, né? A cerveja de trigo alemã, ela fere a lei de pureza alemã, porque ela usa trigo, ao invés de usar só malte de cevada. Então, para prejudicar essa família, o Duque promulgou essa lei, e aí ele alegava que é porque a produção de cerveja com trigo prejudicava a produção de pães, e aí a população ia morrer de fome e tudo mais. Então, essa, no fundo, Absurdo. resumindo bem, essa é a lei de pureza alemã. Então, quando muita gente fala, não, só bebo cerveja puro malte. Cerveja puro malte não é atestado de qualidade. A Weiss não é puro malte. E mesmo a lei de pureza alemã sofreu modificações, porque na época não se entendia que o que fermentava a cerveja eram as cepas de bactérias. Ela fermentava porque tinha contaminação. Eles não entendiam por que ela fermentava. Então hoje a cepa, a levedura, é um ingrediente também da cerveja, que você adiciona artificialmente, digamos assim. Então, resumindo, é isso. A lei de Boa. pureza alemã. Não, sensacional. Tá vendo? E o Felipe também, gente, ele tem a fábrica dele de cerveja, só que a sua cerveja você não acha em prateleira de mercado. Qual a única forma de achar a sua cerveja? Aí você já faz o Jabazão. jabazão. Então tá bom. A minha cerveja ela é produzida principalmente para os assinantes do meu clube de cerveja, que o nome, vocês perceberam que eu gosto de nome vulgar, né? O livro é 30 perguntas sobre cerveja que sempre me fazem. O meu clube de cerveja é Artesanal Beer Club. Mais óbvio que isso, impossível. É um clube de cervejas artesanais. Todo mês a gente produz 2 estilos diferentes e manda direto para casa do cliente. Então, para ter acesso às cervejas que a gente produz, é só acessar o nosso site, artesanalbeerclub.com.br. Já vou deixar a dica para seguir a gente no Instagram, @artesanalbeerclub, que lá a gente vai lançando as novidades, o conteúdo e tudo mais. Caso a pessoa não queira se tornar um assinante, apesar que o nosso clube não tem fidelidade, né? A pessoa pode entrar hoje, no mês que vem ela pode sair. Não é um clube anual, Então fica amarrado uma você não fica amarrado. Mas se a pessoa, eu quero experimentar primeiro, através do nosso site, ele entra no contato lá e verifica o que a gente está produzindo. E se a gente tiver em estoque, a gente vende avulso. Tá, e todo mês tem um estilo de cerveja diferente. Isso aí. Agora, no mês de março, por exemplo, eu tô com uma Weiss, só que é uma Weiss especial, porque ela é de uma região específica da Bavária, que eles faziam a Weiss com mel. Então, assim, já tem todo aquele aveludado da Weiss, né? Que o trigo traz aquele veludo, né? Aquela cosquinha na garganta, mais o mel. Ele já encomendou já, o Emerson já reservou Já já. tá reservado o meu. Já. Nossa. E a gente tem também a Pilsen Verde, né? A St. Patrick Pilsen, a cerveja verde do festival de São Patrício na Irlanda. E esse é o nosso pack de março. No mês que vem, a gente já São 2 de cada. São 2 de cada. Se a pessoa optar pelo pack de 4 latas, né? Tá. São 2 opções, 4 ou 8 latas. Isso que eu ia te perguntar. É metade de um estilo, metade do outro, sempre assim. Então são 2 tipos de assinatura. Você tem uma assinatura que são 4 4 latas. Não é essa pet aqui não, tá, gente? É uma lata, ele não trouxe na lata porque, como ele falou, Não foi envasado essa ainda. semana que vai envasar. Exato. E você entrega quando? A gente faz os envios para os assinantes entre o dia 20 e 30 de todo mês. E o preço da assinatura que você não falou ainda já está incluso tudo, frete e tudo. Para Grande São Paulo está incluso frete. Para clientes fora da Grande São Paulo, Aí tem que pagar frete à parte. É. Então, para Grande São Paulo e Grande São Paulo, na assinatura já está incluso o frete. Se você for fora de São Paulo e Grande São Paulo, tem incluso o frete. E quem ficar até o final aqui assistindo o podcast, no final tem um presente do Felipe para os nossos isso amigos aí. que estão assistindo. Então fique aí até o final para você saber. Então, não vem nesse pet, nessa pet, pack com pet, né? Trava-língua lascado. Não vem nessa pet. O pack vem 4 latinhas ou 8 latinhas. Depende 4 latões. Latões, são latões isso. de De quantos 470. ml? Isso, é 473, que é padrão europeu, né? Sim. Para simplificar, é quase meio litro. É um latão de meio litro, quase.
Uau. Então, repete aí, o nome do seu clube é? artesanalbeerclub.com.br é o site, ou @artesanalbeerclub no Instagram. artesanalbeerclub.com.br Boa. pro site ou @artesanalbeerclub. no E Instagram. baseado aí na temporada de agora que você falou, eu queria levantar uma dúvida aqui. Bom, vamos lá. Quem tem pai que já tomou muita cerveja, avô que tomou muita cerveja, enfim, sempre viu que tinha um nome escrito lá na lata ou na garrafa, Pilsen. Aí depois chegou a Heineken e todo mundo foi lá e viu que não tinha mais esse nome e estava escrito Lager. E aí? Por que que tem gente que fala assim, ai, a Heineken me dá dor de cabeça, é mais forte, tá? Eu gosto da outra. Ou tem outro que fala que é o contrário. Ah, eu só tomo a Heineken porque a Heineken não me faz mal, mas a outra faz. Enfim, o que difere esses dois tipos, né? O que é uma Pilsen e o que é uma Lager? Por que que uma, outra é outra? Enfim, qual a diferença na fabricação da cerveja? Então, vamos lá. Pilsen é o estilo, Certo. né? É um estilo oriundo da República Tcheca, que tem uma característica de ser uma cerveja leve, em tese puro malte, né? Então ela é só feita com malte de cevada. E ela é feita a partir da fermentação do tipo lager. Então, assim, toda a Pilsen é uma lager. Já foi, vamos dizer assim, já foi uma Assim, você pega lager, aí você tem vários tipos de lager, vários estilos de lager. Tem a Vienna Lager, tem a Munich Helles, que eu nem sei se é lager, mas enfim. Você tem N estilos da família lager. Um dos estilos da família lager é Pilsen. Então, assim, toda Pilsen, ela é lager, mas nem toda lager é Pilsen. Boa, boa. Então é isso. É só assim, é marketing, né? Eles resolveram tirar o Pilsen porque a gente associa Pilsen à cerveja de massa, né? A Skol, a Brahma, em tese é uma Pilsen. Só que a Pilsen nacional nossa, ela veio modificada, né? Porque a gente não faz a Pilsen por um malte aqui no mercado nacional. Faz a Pilsen com outros grãos não maltados, que o pessoal fala, cerveja de milho. Não que a cerveja ser feita de milho seja atestado de Demérito, ruim. né? Exatamente. Tem estilos europeus que usam, não o milho, mas usam algum grão não maltado para trazer leveza na cerveja, né? Não é o nosso caso aqui. Aqui o pessoal faz com milho para baratear mesmo. Sim. E aí, em relação ao estilo, muda a questão da clarificação da cerveja? O quanto ela é mais clara, mais cristalina e outras não? Porque isso a gente vê, isso é nítido, né? Isso é claro. É, que obviedade, né? Isso é claro. Isso é claro, a clareza da cerveja é clara, isso aí. Mas as comuns que a gente está acostumada, né? Você coloca no copo, claro, tirando a questão do copo estar extremamente gelado e fica embaçado, mas quando ele sobe a temperatura, você percebe que, se eu olhar aqui desse lado, eu vejo você do outro lado, né? E aí, quando a gente pega uma lager, por exemplo, a Heineken, por exemplo, você percebe que ela é um pouco mais densa, não tão clara, e aí você parte, por exemplo, para Baden ou de trigo ou alguma outra coisa, e você vê que aí não dá para ver nada, né? É turva, 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 você fala assim, rapaz, o que aconteceu aqui? O estilo também define a questão da clareza da cerveja? Voltando até no BJCP, né? O guia de estilos. Tá. Cada estilo vem com uma ficha técnica que fala muito disso aí. Como é que deve ser a aparência da cerveja. Boa. Essa aparência normalmente... Porque assim, o que define um estilo é uma história, né? Para se gerar um estilo, teve uma história de alguma região que fazia a cerveja daquele jeito e que aquele jeito de fazer cerveja venceu o tempo, né? Se perpetuou no tempo. Ou até morreu às vezes, mas de alguma forma ele deixou sua marca e ele foi catalogado, foi registrado. Mas assim, voltando a falar de família de levedura, né? A fermentação do tipo ale tende a deixar a cerveja mais opaca, né? Com menos translucidez. Isso é uma característica da fermentação. As cepas, quando fermentam, elas deixam mais resíduo na cerveja. A nossa, por exemplo, aqui é uma ale, mas ela tá bem translúcida. Isso. Então, assim, não necessariamente isso vai deixar a cerveja... dourado bonito. Tá. cara. Tá bem clara, né? lindo, Tá bem clarinha. lindo. Mas isso é uma coisa que normalmente as cervejas lagers trazem. Porque as lagers são cervejas de baixa fermentação. Elas fermentam a temperaturas mais baixas. Então, a tendência é os folículos ali, né? Os sedimentos irem lá para baixo no tanque fermentador. E aí a cerveja fica mais clara, né? Essa aqui, ela ficou clara, apesar de ter sofrido uma fermentação ale, por conta dos tipos de malte usados mesmo, do processo.
E ela é uma cerveja menos alcoólica do que uma IPA, por exemplo, que chega a 8% de álcool, né? Sim. Essa aqui, ela tá no nível de uma Pilsen, 6% de álcool. Né? Mas assim, não sei se respondeu a pergunta, né? Mas Não, respondeu sim. o estilo O define estilo sim. define Define o a quanto cor. ela é clara ou não, o quanto ela é translúcida ou não. Falando da Weiss. Sim. A Weiss é uma cerveja que ela vai ser sempre opaca. Sim. Porque o trigo Ele é deixa... denso demais. Exatamente. Ele é denso. A fermentação de uma cerveja de trigo é muito específica. Tem uma levedura muito própria, que inclusive dá o aroma e o sabor de banana e cravo, que é característico da Weiss. Sim. Vem da fermentação. E esse resíduo deixa a cerveja opaca, fica sedimentada. Né? E, lógico, você poderia fazer uma Weiss e filtrar. Ela ia... Então, eu ia entrar nessa questão. O que acontece? Meu pai, né, como eu falei, meu pai, assim, ele foi bancário a vida inteira. Então chegava todo final de ano, ele recebia várias gratificações dos clientes, amigos e vamos dizer assim, as pessoas para quem ele concedia crédito, né? Então, chegava no final do ano, a gente sempre tinha no canto da sala, assim, muitas garrafas, né? E dentro das garrafas que haviam lá, a gente tinha de whisky, de vinho, de aperitivos, enfim, licores, etc. Mas, por exemplo, ele não ganhava cerveja. E cerveja ele sempre era habituado a tomar as mesmas. Aí aconteceu que num determinado dia dos pais, eu decidi presenteá-lo com coisas diferentes, para tirar ele um pouco dessa linearidade que ele tinha, né? O costume de muitos anos ali de tomar sempre as mesmas coisas e mudar um pouquinho o paladar, né? Falar assim, ó, tem coisa diferente, existe coisa diferente. E aí eu fiz uma coisa bem, né? Tipo, comprei uma bacia de plástico mesmo, enchi de papel celofane e coloquei dentro uma Sapporo japonesa, coloquei uma Stout, uma Guinness, coloquei uma Shimai, coloquei uma Austin, algum nome assim, uma garrafa pequenininha, enfim, coloquei algumas cervejas ali que eu fui olhar na internet e tipo, não achava pra comprar em lugar nenhum, sabe? Que você entra num site que é até desconhecido, você fica com medo de comprar, mas chegou, né? E uma delas foi uma Erdinger Urweiss, que ela não é filtrada mesmo, ela vem floco na composição dela. Até eu achei estranho, porque, né, a hora que você vira no copo, você vê um monte de floquinho branco ali, você fala, caramba, o que Parece que aconteceu? estragou, né? Né? Exatamente. Então, assim, as que são, obviamente, mais opacas, a gente sabe que são menos filtradas, mas existe essas também que chegam a ter sedimento dentro? Isso também faz parte da determinação de estilo da Faz, cerveja? faz. E você citou um exemplo muito bom, porque a Erdinger Weiss, ela é exatamente a receita original da Erdinger. Que apesar que a Erdinger, mesmo a não tradicional, que a gente encontra no mercado, Sim, ela ainda tem essa característica também de ser refermentada na garrafa. Por quê? A característica mais... Você pega, assim, definição de estilo. Definição de estilo de uma Weiss. É uma cerveja que ela tem que ter, no mínimo, 50% de trigo na sua composição. Tem que ter determinado aroma e sabor. Para você alcançar esse aroma e sabor, você tem que fazer a fermentação com a levedura certa para trigo. Então, é parte do processo dela fermentar desse jeito. Como a característica dela pede banana e cravo, e essa característica vem da fermentação, ela passa por uma segunda fermentação na garrafa, né, que está associada à tradição, a como a cerveja era produzida, lá nos primórdios do estilo dela, e que dá a característica marcante dela. E está associado também à produção a carbonatação da cerveja. Hoje a gente carbonata a cerveja na indústria, a maioria dos estilos, carbonatação forçada. Então você produz e você carbonata injetando CO2 na cerveja. No caso da Weiss, não. Ela vai para a garrafa meio que sem gás. e o processo de fermentação dela gera o gás. Exatamente. Você adiciona mais uma fonte de alimento para as leveduras, né? Que pode ser açúcar ou pode ser Sim. o próprio resíduo do malte não fermentado ainda, que acaba sendo açúcar também. Por isso que até as de trigo elas têm uma característica mais adocicada, a gente percebe isso. Isso aí, pode ser o açúcar muita, residual. tem muita semelhança de algum Sim, tipo de do processo cerveja de com o liquificação, processo de espumante. de Né? espumante. Espumante. Até sobre isso eu queria fazer Isso vai uma muito com o pergunta. processo champenoise. Né? Exato. E eu ia fazer uma pergunta por causa do que ele falou, Antes de né? você fazer a pergunta, ô Caleb, faz um favor, meu querido. Pega outra cerveja que tá na geladeirinha No ali, cooler ali. porque a copa do nosso amigo Felipe aqui já tá vazio, por gentileza. Continua.
Então, o que a gente vê, né? Nossa, eu fiquei pensando agora na próxima, já Não, perdeu. perdi Desculpa o... ter te cortado. Puxa vida, rapaz. Então, vamos lá. Nos espumantes, né? A gente tem uma questão básica que é a seguinte. Eu até tenho um episódio que eu fiz aqui, gravei com ele, abrindo uma Veuve Clicquot que eu guardei ela por 9 anos na esperança de que quanto mais velha melhor. Ficou E ela viúva mesmo. ficou bem viúva. Ela tava Obrigado, meu querido. assim, totalmente estragada, azeda. Opa. E aí o que acontece? A gente, obviamente, né, com convidados aqui, conversando, depois conversando com o Emerson, né, que é sommelier de verdade. Eu sou só um entusiasta, vamos dizer assim. Chegamos àquela questão, não, espumante é uma bebida que ela tem que ser, vamos dizer assim, comprada e consumida. O mais E- fresca possível. Exato. 3 anos é o teto, Limite do né? limite. É o limite do limite. A não ser aqueles espumantes que são safrados. Ou seja, que são feitos com a proposta de guarda, né? Mas, no entanto, existe um espumante, que é o Surly, que é fechado com tampinha de garrafa, igual a cerveja, que ele não necessariamente segue a regra dos 3 anos. Mas ele pode ser consumido até com mais tempo e vai estar melhor, né? Aí eu pergunto, a cerveja, a gente sabe que existe cerveja safrada, é fato. Sim. Mas a cerveja em si, Eu já não sabia que existia cerveja safrada. existe? A gente não usa esse termo safrada. Sim, Mas não- eu mas é aí entendi, que eu é queria isso aí. chegar, você entendeu? É aí que eu queria chegar. Eu Mas, pelo menos não uso, desculpa, né? De repente até existe o termo. é, A gente chama de cerveja de guarda. exato, então, mas como que chega na cerveja de guarda? E assim, toda cerveja é uma cerveja de guarda ou não? Nossa, eu tô muito feliz de ter feito essa pergunta, Pegs. Bom. Deixa eu até pegar aqui pro pessoal ficar mais aguçado ainda com o livro. Tem uma pergunta, um capítulo do livro que fala exatamente disso aí. O que que é uma cerveja de guarda? Eu até faço uma brincadeira, eu falo que são cervejas feitas para as forças policiais, né, para os guardas. Mas é lógico que não é isso, né? Cerveja de guarda com guarda, entendeu? Aqui, ó, capítulo 7. O que são cervejas de guarda? A gente tem, sim, cervejas que são cervejas de guarda, são cervejas que envelhecem bem. Via de regra, uma cerveja para ser cerveja de guarda, ela normalmente é mais complexa, mais alcoólica para resistir à passagem do tempo. Sim. Então, essa aqui, por exemplo, a Session IPA, ela não resiste bem ao tempo. Ela quanto mais fresca, melhor. O tempo não vai fazer bem para ela. O pessoal vai fazer ela perder os aromas e sabores que a gente quer numa Session IPA e não vai Amargar agregar mais mais. nada. Já as cervejas que são muito alcoólicas, elas tendem a estragar, né? Elas são mais fortes a passagem do tempo. Outra característica, tem que ser uma cerveja viva, então tem que ser uma cerveja que a levedura foi para a garrafa, porque ela continua o processo de fermentação de maneira lenta, né? Não precisa ser com rolha. Normalmente até é com rolha, porque não sei se para o vinho funciona assim, mas para a cerveja a rolha de cortiça, ela serve como uma válvula, né? Então, às vezes, se a levedura... Porque a levedura é um organismo. Sim, Então, uma bactéria. uma bactéria que ela tá viva, dependendo das condições, ou do humor dela, ou, sei lá, do alinhamento das estrelas, ela trabalha mais ou trabalha menos. Então, se dentro de uma garrafa a levedura viva resolve trabalhar demais, ela pode acabar estourando a garrafa. Sendo uma rolha de cortiça, Cada pressão que ela vai. ela consegue liberar um pouco daquilo. Vamos dizer, existe uma troca de oxigênio ali por conta da rolha. No caso do vinho, não, né? O vinho ele tem que vedar Quanto menos incidência de Exatamente. oxigênio. A rolha ela serve para vedar o máximo a garrafa. Por isso que o vinho guarda deitado para a rolha ficar inchada sempre. A cerveja não necessariamente deitada, né? De pé. Mesmo a cerveja de guarda, a gente guarda de pé. Guarda de pé. Ou seja, é justamente para ter o objetivo de haver a troca de oxigênio entre a garrafa, entre o que está Eu não dentro sei da se garrafa. tem troca ou é só liberação da pressão. Sim, sim. Realmente não sei. Mas, resumindo, sim, existem cervejas de guarda, mas via de regra, cerveja quanto mais fresca, melhor. Já fiz o teste também, você tá falando aí que já fez de guardar. Eu gosto muito de fazer isso quando a gente produz Trapista, que é uma cerveja de mosteiro belga, que é bem Eu ia alcoólica. perguntar, como É, é Trapper, né? Ela é uma cerveja de guarda, Trapper.
A trapista, ela... Então, pode ser de guarda, né? Se ela for armazenada direito, mas eu já tive experiências ruins de guardar uma trapista que eu produzi, que eu conheci o sabor dela fresca, e depois de 3 anos você toma, é horrível. Mas já tive experiências boas também, né? Porque ela vira outra cerveja. Adeus, Mas é vamos lá, você conta Adeus uma trapista. é uma trapista, eu acho. Ela é de guarda? Ai, boa pergunta, eu não sei. Eu precisaria ver no rótulo Sim, dela, sim. se ela, como é que ela foi a fermentação dela. Cara, Porque era meu sonho de consumo tomar uma Adeus. Uma cara. Deus? É. É. Já não tinha- O pessoal Não, fala eu que parece muito com vinho. parece Eu Adeus. também não espumante, tomei, parece eu também espumante, não parece tomei ainda. espumante, Vamos cara. tomar junto, então? Vamos. Vamos. Parece Eu espumante. tô doido pra experimentar uma Leopoldina. Sim. Imagina, essa daí a gente precisa providenciar. Essa daí a gente precisa... Eu podia Essa, saber. essa daí a gente fica olhando lá, sabe? Eu passo no Instagram assim, coça, falo, mas não tenho coragem. Deve ser muito parecido com espumante, cara. Adeus é parecida com espumante. Qual é uma outra famosa? Trooper? Tem. Truper? Trooper? Como é que é o nome? Ó, o que tá me vindo na cabeça agora tem uma que chama Tropper. Trooper, isso. Tropper. Mas essa é nacional. É nacional, né? É artesanal, mas é Uhum. nacional. É boa também, muito boa. É uma cerveja cara, né? Tinha uma Uma pessoa que falava que era do garrafa. Iron Maiden, uma Trooper do passado. Sim. Essa Eu tenho- mesmo, eu tem comprei uma mesmo. temática bem, parece camisa de rock, Parece assim. do Eu comprei Iron uma por causa Maiden. do copo. Eu gosto de copo, né, cara? Eu gosto de copo. Falando em copo, você trouxe aqui dois estilos de taça, né? Exatamente. Ó, então acho que é bom a gente até puxar aqui pra frente pra esclarecer. Deve pra ter N galera. estilos de copo pra tomar, né? Bom, vou tomar a frente aqui, né, e falar um pouquinho a respeito do nosso canal, né, do podcast. Bom, lá atrás, isso é um assunto que a gente até falou no primeiro episódio, onde estávamos os 3 idealizadores da ideia, né, olha só que redundância, que eu, o Emerson e o Vinícius, meu irmão no caso, e nós falamos, né, do porquê o nome Na Taça. E na taça, justamente por quê? Por conta de todas as bebidas que são degustadas em taça. E olha só, hoje a gente está fazendo aqui uma adaptação, vamos dizer assim, né, da cerveja na taça do vinho, até porque ficou uma apresentação muito Mas eu achei que bonita. ficou bom. Não, ficou linda, né? Mas o fato é que para cerveja existem taças corretas também, né? Copos Como manda a corretos. etiqueta, né? E aí fala um pouquinho pra gente. A gente viu que aqui uma delas leva a sua marca, né? Mas que tipo de taça é esse? Do porquê dessa característica dela também? Porque o vinho, a gente sabe, né? O bojo largo, a boca estreita para liberação de aromas, enfim, né? Haste longa para não ter nenhum tipo de opção de troca de calor ali. No caso dessa, é anãzinha, né? É baixinha a haste, tem algumas diferenças. E pelo que você falou também, quem faz parte do clube de assinaturas tem acesso a essas taças de alguma forma. Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente. Ó, antes de falar dessa taça que você tá apontando, essa é a taça belga. Esta. Eu trouxe ela porque eu chamo de taça coringa. Ela é a taça que serve para a maioria dos estilos. É a taça que, sim, se a sua esposa brigar com você e não deixar você ter uma coleção com 200 copos, que é meio que o mínimo, assim, para sobrevivência. Concordo. Se ela só te deixar ter um modelo, tem a taça belga, né? Mas olha só, por que a gente tomar a Session IPA nessa taça de vinho caiu também? Porque a taça ideal, o copo ideal para tomar as IPAs, ela é um copo que foi desenvolvido por um escritório de design alemão, inspirado nas taças de vinho, né? Então, se você pegar... Eu fiz muitos vídeos na internet mostrando isso aí. Você pega o copo para IPA, esse é o nome mesmo, e coloca a mão aqui, ele tem esse formato. Daqui para cima ele tem esse formato. Ele é idêntico a uma taça de vinho. Só que ele tem o volume aqui embaixo. Porque diferente de vocês que tomam com um pouco mais de moderação, o pessoal de cerveja gosta de mais volume. Sim. Então a gente preenche esse volume aqui. Mas a proposta é a mesma, é fechar e preservar os aromas. Por quê? Porque IPAs são cervejas muito aromáticas. Então você quer, quando levar a taça à boca, que o seu nariz mergulhe lá dentro. Sim, que é fantástico. Então esse é um ponto, né? Escolha do copo, isso é uma informação que eu também mando para os meus assinantes. A dica de copo ideal para aquele estilo de cerveja. Uma das motivações para a escolha da taça é a questão técnica, né? É uma taça, um copo que vai potencializar alguma característica desejável naquele estilo de cerveja. Às vezes, o copo ideal ele não é tecnicamente o melhor, mas a gente indica ele por ser tradicionalmente o copo usado. Você falou 2 vezes já hoje da Stout. Sim. O copo tradicional da Stout é o pint. Sim, que até, por exemplo, aqui em Alphaville,
Não, Não. é um copo mesmo. Ele é um- Ah, é. então que é o que veio com a Só que ele é televisão no grande, meio, assim. né? Eu tenho esse aí. É um copão ele é o, grandão. você assim. tem, na verdade, você tem o grande, que é o pint, e tem o half pint, half pint. né? É, eu O half tenho- eu pint, tenho grande. o half pint, inclusive, é o mais tradicional que a gente toma em restaurante. Às vezes o pessoal serve cerveja naquele, o menorzinho, né? Ah, tá. Entendeu? E o grande é o Que é o que pint. você compra no mercado, inclusive. É. Tá. Aqui tem um bar, que é o Black Horse, que é um pub. É, um pub. Que lá eles, quando você pede uma Guinness, por exemplo, a tradição é servir o pint inteiro. Então traz a lata e o copão e ainda chega no finalzinho daquela agitadinha ainda pra selar com a espuma. Isso aí. Se você for pegar assim do ponto de vista técnico, eu escolheria uma outra taça para tomar uma stout, que fosse valorizar mais aquele estilo. Mas eu ainda assim opto pelo pint, porque eu quero viver a mesma experiência do estivador no porto Sim. inglês que toma A tradição, né? uma stout naquele pint. É isso. Tá vendo? Aí você cervejeiro fala que vinheteiro é frescurento, né? Tá. Aí, mas cerveja também é um monte de frescura. Mal você sabe que cerveja tem mais frescura ainda, olha só. tá a vendo? gente Tem tá um monte de descobrindo, copo. tem um Não é monte de, tem frescura, 200 não. copos, 200. Não é 200 frescura, é tipos. aproveitar tudo que aquele produto vai te oferecer. Exato, eu Não é acho verdade, que... Exato. né? É por isso que eu critico o copo Stanley. Não é que eu não gosto do copo. Tecnologia do copo, eu acho fenomenal. Mas. Com todo respeito ao copo Stanley, quem toma copo Stanley? Olha, eu vou falar. Essa semana vi um comediante falando muito a respeito de copo Stanley, Deixa cara. pra Eu lá. dei tanta risada, velho. Muito bom. Olha que a Stanley quer patrocinar a gente. É, Pode né? patrocinar. Não, mas ó, eu falo, pra quem vai tomar uma cerveja na praia, que não tem profundidade de sabor e aparência insossa, Sim, mete no Stanley e acabou. Só que você vai. Você Não, colocando um copo Stanley, você já começa perdendo do visual. Porque você não vai ver a espuma, você não vai ver a cor. Sim. Você já tá perdendo na sua experiência, né? Então a crítica é essa. Porque também aí, agora, sem brincadeira, sem zoeira, o Stanley, a gente tá brincando. Paga nós, Stanley. o Stanley. O Stanley. Senhor O Stanley, paga Stanley. nós. Não, eu tô brincando, porque o negócio realmente conserva a temperatura, Não, né? sim. Tem caras- uma tecnologia ali Os envolvida caras são e bons, né? À tal. toa que É custa caro o que pra caramba, eu custa, acho que mas custa, entrega né? aquilo. Mas é isso, né? Por exemplo, é que nem eu, sempre voltando pro mundo do vinho, é aquela referência. Então, por exemplo, tem vezes que eu tomo vinho, cara, eu sempre vou tomar em taça, tá? Ah, mas pode tomar vinho em copo? Você pode tomar vinho onde você quiser, Sim, tá no gargalo. né? Você vai tomar cerveja onde você quiser. Mas é o momento, a experiência, o que você quer Exato. aproveitar naquele momento. Você tá na praia, você não tá preocupado se você vai ver a cor da cerveja ou não. Você tá na praia pra curtir ali, que você quer tomar a sua A cerveja. grande maioria só quer ficar balando. Eu gosto de tomar vinho branco espumante na praia, tomo cerveja, tomo caipirinha. Mas, se você quer aproveitar, pô, e tiver condição pra isso, oportunidade pra isso, toma num copo certo. Por isso tem bares especializados em cerveja que vai servir no copo certo. A maioria das vezes, né? Sim. Às vezes o cara dá um copo lá, você nem sabe, mas o cara pensa que tá servindo no copo certo. Mas, cara, se é aquele momento, aproveita pra aquilo, cara. Não, mas é engraçado, cara. Tem um restaurante aqui em Osasco que eu fiquei muito curioso pra conhecer. Fui com as meninas lá uma noite. A gente sentou, pediu um prato lá que era o carro-chefe da casa. E aí eu vi que no catálogo eles tinham Erdinger, né? E aí eu, de pirraça, eu pedi. E quando a menina trouxe, eu olhei bem pra cara dela e falei assim, quero ver se você sabe servir. E aí ela Nossa, que pegou... inconveniente que você foi também, né? Fui. Mas Desagradável, assim, deselegante. mas eu falei assim, né, porque é inesperado que, né, você num restaurante com aquela característica, não desvalorizando o restaurante, mas com a característica de servir uma comida mais voltada pra boteco, né, aquela coisa de tipo petisco ali, ou... Adoro. fantástico, a comida é maravilhosa, inclusive, com aligoa por cima da picanha, um negócio... Não vou fazer jabá aqui, porque... No Gordão você foi? Ah lá, tá vendo? Eu não ia falar. Paga nós, gordão. Aí, gordão, ó. Exatamente. E aí a menina olhou pra mim assim com uma cara meio desesperadora, né? Tipo, e agora? Mas ela pegou, respirou fundo, aí foi lá e foi servido no pint também, né? O copão. Na tulipona, né? Na tulipona, isso, na tulipona. E aí pegou, chegou lá e foi. E quando chegou no finalzinho, eu fiquei esperando pra ver se ela ia colocar. Ela deu aquela agitadinha e... Então eu falei assim, aprendeu. Ela Aí, sabia gordão, mesmo. tá ensinando direito a Tirou a galera lá, menina, hein? Olha só.
Mas ela mostrou é que preparada, preparada, garota. Sabia o que tava fazendo. Mas tá certo, tem que cobrar isso Exatamente. mesmo. Eu acho que Cerveja sim, boa, né? cara. Obrigado. É, Nossa, fantástico. esse é o feedback que eu Que gosto. cerveja boa. Ô, Caleb, pega um copo ali, Caleb. pra você Pega ali, experimentar pra você também? provar isso aqui antes que acabe, vai. Então esse daqui é o Coringa. Essa é a taça Dublin, a taça belga. Ela funciona pra O tudo. vinho também tem um Coringa. Eu tenho um copo Coringa, eu vou trazer uma taça Coringa. Boa, pra gente falar daí, isso é legal. E esse daqui, Esse aí, na verdade, é Esse uma... é caro, É uma esse tem ouro. esse aqui é o Jabá, né, velho? Esse é o caro, Jabá. ele tem ouro. Eu tenho da Tá belga... escrito em ouro aqui, viu? O nome do Beer Club. Aqui, Ó, tá? todas as taças que a gente faz no clube, a gente coloca a gravação. É que essa Dublin eu não tinha com a gravação. Mas a gente já fez ela com a gravação em ouro também. Essa aqui, na verdade, é uma versão que a gente... A minha vai vir com a tacinha, Felipe? A sua? Esse mês ainda não vai vir? Ah, não sei. Vamos mandar, vai. Vamos mandar, né? Você é amigo. Intimou. Já ganhou, pronto. Pô, a Puxa gente vida. já fumou charuto junto, Intimou, cara. Já virei caramba. íntimo. Eu ia fazer surpresa, né? Por isso que eu não queria revelar, mas Aí, você já ia Foi ganhar. inconveniente você também, Desculpa rapaz, aí, hein? Filipão, Nossa. Ah, eu tamo quis te junto. pressionar. Tamo assim, na junto, gravação. tamo junto. Ó, essa aqui a gente lançou pra Porter, tá? A gente fez uma Porter no ano passado que casava muito bem com essa taça. Porter é um Porter. estilo. É um estilo E estilo qual- inglês. E qual a característica dele, a principal característica? É cacau. Cacau. Pega uma stout, Sim. né? Só que ela é menos intensa no café. Ela é mais pendente pro cacau, né? Apesar de não ir cacau na receita. Mas a gente usa uma mistura de maltes que dá... Você toma ela, parece que você tá tomando... Você sente no fundinho, Chocolate né? amargo. Um chocolate amargo, Exato. passas, frutas Aham. secas. É. É maravilhosa. Tô com saudade, tô com saudade É dela. surreal, velho. E ela é escura, né? É escura, Ela mas é não escura, escura igual a stout. Ela é um exatamente. marrom bem Ela é escuro, um né? marrom escuro, ela não chega a ser negra, né? Ela não chega a puxar pro... cara, é surreal. Eu tomei uma Porter só, acho que na vida. Nunca tomei. E foi assim, no Sonda tem bastante. Ali do Park Shop tem bastante O meu variedade. irmão me deu uma vez da Baden-Baden e uma de chocolate. É uma porta? Não. Provavelmente não. Se tinha esse nome chocolate... Tinha chocolate. Não. Eu não curti. a Baden-Baden faz isso. Eles colocam sabor de chocolate mesmo, né? Sem críticas a Baden-Baden, né? Mas Achei enjoativo. Então, mas ela tem uma proposta muito específica, né? Ela é tal qual, por exemplo, vinho do Porto, você tomar ele comendo um chocolate, um bolo de chocolate, um chocolate amargo, alguma coisa assim, entendeu? Ela tem uma proposta dessa, de você tomar ela em pouca quantidade com alguma coisa. Falando em vinho do Tem a Porto, ver. aguardem que o Vinícius vai fazer um... Fizemos, já gravamos. Já gravou? Já gravamos. Nem já gravamos. sabendo, viu? Talvez saia Já tem episódio antes ou do depois Limpando a desse Taça? daqui, não sei. É do Limpando a Taça? É o Limpando a Taça. Sobre vinho do Porto. Limpando a Taça. Aliás, vinho do Porto que leva meu sobrenome. Olha só, hein? Pô, que legal. Adoro vinho do Porto, Mas viu? o vinho do Porto dele tá comigo. Vocês fizeram outro com o vinho do Porto, é isso? A gente fez outro? Um outro. Entendi. Então tá bom. Magoou, hein? Ó, a gente vai fazer do seu também. Comprando com a concorrência, assim. Mas ele só comprou no mercado por causa do nome, mano. O vinho era Monteiro, cara. Olha isso, bom, velho. tá certo, Se você visse um vinho do Porto Teixeira, você não ia comprar? Você ia comprar só pra chegar em casa e falar assim, ó, vinho com meu nome. Vai querer o... Não. Aí, ó, o Caleb. Pode vamos lá. aparecer aqui. Pode Caleb, aparecer, todo mundo te Aparecer conhece, aqui. vai, todo mundo, ó. Quer não? Caleb não Segue quer o Caleb aparecer. lá, o Caleb Rocha Foto, segue ele lá. Uma coisa que todo mundo fala, essa cerveja é puro malte, duplo malte. Ah, duplo malte é xingamento. Não Que existe é? duplo É malte. balela isso daí? Ah, é balela. Que nem eu falei da lei de pureza. Uma cerveja você pode chamá-la de puro malte. Isso não garante porra nenhuma. Desculpa o meu francês requintado. Puro malte não garante porra nenhuma. Eu faço cerveja puro É malte. só propaganda. É só propaganda. Assim, agora, duplo malte, puta, isso aí é um chute no saco, cara. Isso aí é pra chamar a gente de trouxa, velho. É pra chamar de trouxa. Você pode até gostar. Ah, eu gostei da Brahma duplo malte. Tá bom. Mas o que é duplo malte? Porra, Botou o dobro do malte? o dobro da metade, né? Que eles já usam menos malte do que deveria. E me fala essa diferença. Você falou lá no dia do Cigar Night. Na verdade, quem falou foi o Rodrigo, que começou lá, que ele tava falando. E que, na realidade, o malte é só um componente para você fazer a cerveja, que ele não é o mais importante. O malte, na verdade, ele é resultado de um processo. Né? Você pega um grão, no caso da cerveja, estamos falando de grão de cevada, e aí tem N tipos de cevada.
você umedece ele e deixa ele começar a germinar. Quando ele começa a germinar, você seca ele para interromper o processo de germinação. Isso é malte. E é a cevada que passou pelo processo de malteação. Ah, é assim? Isso é malte. Tanto que o ovo maltine, ele é feito de malte também. Ele é um grão que foi malteado. Por isso que é tão saudável. O maltine é um negócio saudável, assim. Os antigamente, hoje em dia eu não sei se é mais, né? Provavelmente não mesmo. É. Mas antigamente Eu era. adorava ovo Mas maltine. então, por exemplo, quando a gente vê o whisky escrito lá, single malt, etc. Enfim, quer dizer, na verdade refere-se ao processo de malteação. Isso. Não a um determinado tipo de grão ou alguma coisa assim. É o processo, na verdade. Exatamente. Malteação é isso. É você começar a germinação e interromper a germinação no meio. Só que aí tem, você vê. Aí o duplo malte eles fazem tudo o Ele processo faz de novo. Faz duas vezes, né? Não, ele pega o grão, põe em processo de germinação, aí ele seca, interrompe, pega, molha de novo pra ver se nasce outra vez, e interrompe outra vez. É duplo malte, entendeu? Então quer dizer que você está sendo enganado, não sabia, né? Fortemente enganado. Fortemente. Mas é porque aqui a gente fala, né? Por influência de a mídia, cerveja é puro malte. Não quer dizer que ela é boa. Não quer dizer. A gente falou já, a Weiss não é puro malte. A Vitibir, que é a cerveja de trigo Sim. belga, não é puro malte, porque ela vai trigo. Vai trigo, Trigo é um cereal que não malteia. O trigo não passa por esse processo. Boa, ele não passa por esse processo. Então ele não é malte. O trigo não é malte. E tem cervejas que às vezes usam cereais não maltados, tipo o próprio milho ou o arroz, mas não é para baratear, é para trazer leveza. Você pode usar esse recurso para atingir um determinado resultado. Então não é garantia de nada. Puro malte não garante nada. A cerveja que tem que ser puro malte, tem que ser puro malte. A cerveja que não tem que ser puro malte, ela é outra coisa. E pode ser boa ou até melhor. Sim. Não é demérito. Exato. Não, agora, eu queria entrar em dois detalhes ainda, dois assuntos, que aí eu não sei o grau de profundidade deles. Mas vamos Você tá lá. muito complexo. Gente. Nossa, cara, mas é assim, eu tava ansioso por esse episódio. Então, aproveita de mim então, pode usar aí. Eu tava ansioso. Se eu falar besteira também, às vezes sai, né? Sim, Mas vamos lá, o que eu souber. Eu costumo falar que ninguém é obrigado a saber tudo. Exato, claro, né? claro, de jeito nenhum. Mas, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Então, eu particularmente, como pessoa, gosto sempre de uma cerveja acompanhada de comida. Estamos falando desta Session IPA. Você, uma recomendação de harmonização com ela. O que você indicaria? Posso falar antes? Pode, dá uma... Não, deixa ele falar. Não, vamos ver se ele acerta. Vamos Tá ver. bom, então vai, chuta aí, vai. Eu sei, você é sommelier, vai. Você quer Isso esnobar. aqui, não é isso. Não é porque não tem nada a ver sommelier. Aí é do aprendizado nosso. Sim, porque eu tenho uma ideia, eu só queria ver se ele ia confirmar a minha ideia. Vamos lá, então Isso vai. aqui com uma bisteca de porco, agridoce é bem pra caramba. Olha, não tava na minha ficha de dica essa aí, não. Então Aparentemente, vou eu dar acho a que, minha. eu acho que não. Não. Mas, ó, eu fiquei intrigado. De repente eu vou testar isso aí, meu. Vou dar a No minha meu aqui. paladar, ela traz um... Eu vou te explicar o porquê que... Ah, não. Sabe aquela bisteca grossa que você estilo alemão? Então, mas olha só que louco, porque na minha cabeça Com um molinho agridoce? veio algo que também é agridoce, mas não necessariamente, no caso, a bisteca ou carne de porco. Pra mim Eu aqui acho que ela veio... não pode ir com uma carne muito gordurosa, senão ela vai Sim. sumir. Mas pra mim aqui veio um hambúrguer com uma cebola caramelizada, por exemplo. Vai bem. É um prato é típico doce. americano. Você Vai entendeu? bem, vai bem. Exatamente, um hambúrguer com cheddar ali, uma cebola caramelizada com ela ia fazer exatamente um acentuado no aí especialista, o que você... Não sou recomenda? especialista em harmonização. Inclusive, as minhas fichas de harmonização, eu deixo pro Claudinei lá da nossa produção me dar as dicas, né? Mas... Ó, o Claudinei tá convidado a vir sentar aqui e contar pra gente, olha só. vocês hein? vão adorar. O Claudinei é ex-engenheiro da Mercedes. Ele é o... Nossa. Ele manja demais. Engenheiro faz bem, assim, cerveja, Engenheiro é sabe? tudo doido, né? Tudo maluco. Ó, corrigindo, Emerson, a dica que você deu, eu acho que pode funcionar assim. Porque, só que nesse caso, porque assim, vamos falar, vai, acho que você deve falar muito disso, né? Quando você harmoniza, o que você quer com aquela harmonização? Você pode harmonizar por sinergia, né? Sim. Então o prato e a bebida se combinam e se caminham de mãos Um dadas. valoriza o outro e a coisa só sobe. Ou então você... Isso é fantástico. Fantástico, acho que é o melhor dos mundos, né? Exato. Mas às vezes você harmoniza porque você quer enaltecer um em detrimento do outro. Exato. Então essa sua sugestão da bisteca,
Eu acho que você tomando essa cerveja com a bisteca, você vai deixar a bisteca mais da hora ainda. Sim, Então a bisteca vai sair ganhando. você vai acentuar o sabor da bisteca com o molho. A cerveja ela vai perder muito dela, né? Isso não é demérito também, pode ser o intuito, Sim. né? Uma característica do lúpulo nas IPAs é que ele lava a untuosidade, né? Então ele lava aquela gordura que fica na boca Ele funciona como um adstringente. e prepara para a próxima mordida. Então o hambúrguer também funciona bem, Funciona. porque Então eu me você enganei. Então ela vai bem com coisa gordurosa. vai bem se o seu intuito for valorizar o prato. Valorizar o prato e desvalorizar, tipo, desacentuá-la em relação ao prato. O perfeito da harmonização é o casamento. Exato. Mas a harmonização também é você ressaltar Ou um ou outro. um ou outro. Exato. Tá dentro da Exato. harmonização. Sim, sim. O Mas mundo você, se perfeito tivesse os que dois se indicar casarem. alguma coisa que fosse enaltecer ela. Eu indicaria comida mexicana. Um nachos com chili, sabe? Mas Sim. sem muita pimenta, Tá. né? Porque você ia... O chile que eu faço, particularmente, é sensacional. Eu posso falar, gente, eu faço algumas coisas boas, mas o meu chile Eu comi comida mexicana na casa dos amigos nesse domingo aí. Eu tô com azia até hoje, assim, mas eu adoro também, né? Quem não gosta? Cara, o meu chile, eu faço um chile, por exemplo, o chile tradicional mexicano, não tem nada a ver com o chile tradicional mexicano. Vai a carne, vai o feijão. Coentro? Vai também não? Coentro, Vai. amo coentro. O que foi? Ah, pra lá perto, tá longe? Desculpa, Gana. Eu amo coentro fazer, mas o meu chile eu coloco calabresa e bacon. Só pra ficar mais forte o sabor ali Entendi. da carne. Você pra dar puxar uma defumação maior. Isso, exatamente. E Que os teoricamente feijão roxo, seria né? uma característica mais que a pimenta, né? Puxaria o defumado, mas aí você tá puxando, acentuando mais ainda. Exatamente. Pô, vai mesmo, boa. É fantástico. Olha, a gente vai ter que fazer outros episódios com ele aqui pra gente Sim. testar outros estilos e ver o que harmoniza. E quem sabe a gente, numa próxima, a gente combina de. A que você vai trazer combina com o que a gente providencia pra pôr na mesa aqui, né? Pra gente fazer a prova real. Ô, Felipão, se você quiser voltar aqui, eu falo, pô, vou lançar um negócio legal. O Sim, espaço tá por aberto favor. pra você, cara. Pô, eu agradeço Vem demais, aqui pra cara. falar. Fica à vontade. É um prazer muito grande falar de cerveja, Pra cara. gente, com perdão do trocadilho, pra gente dar esse furo vai ser legal. Cara, eu vou trazer Frase uma cerveja. perigosa, mas. Vou trazer uma cerveja, vou fazer uma cerveja, vou lançar uma cerveja Exato, diferente, cara. exato. Emerson, Pericles, posso ir aí falar, cara? Fica à Claro, vontade. venha. Fica à Não vontade. tem nem posso, venha. Ó, tem 30 perguntas ainda pra responder, né? A gente só Isso. respondeu o quê? Umas Mas duas deixa ou pra três? Pra quem Mais se ou interessar menos. por livro, te seguir. E já dando spoiler, o livro tem, na verdade, 31, porque tem uma pergunta bônus. Mas fala aí, alguma coisa que a gente falou aqui que você gostaria de falar? Se for do livro, que tá no livro ou fora do livro, alguma curiosidade sua, do clube, fica à vontade, cara. Eu queria só mencionar um pouco da motivação pro livro, né? Porque eu já tava no ramo da cerveja, quando eu escrevi o livro, já tinha o meu negócio de cerveja, Certo. que eu me profissionalizei na cerveja faz 2 anos e meio. E é muito engraçado, né? Quando a gente fala que trabalha com cerveja, que faz cerveja, pro público em geral, as pessoas sempre vêm com as mesmas perguntas. E não que eu não goste de responder, né? Para mim é sempre um prazer de falar de cerveja, seja com quem é especialista, com quem não é, com quem. O fato da pessoa ter o interesse pela cerveja já brilha meus olhos, né? Mas era muito recorrente algumas perguntas. Eu falei assim, nossa, eu poderia gerar um material disso. Porque hoje o material que tem de cerveja é muito denso, muito técnico, é muito voltado para especialista. Sim. Isso afasta o leigo. Sim. E eu queria exatamente trazer o leigo para mim. Por isso que são 30, as 30 principais perguntas e respostas, e elas são respondidas de maneira descontraída. Sem a parte técnica pesada, tirando onda, às vezes eu faço uma piada logo no começo do capítulo. Cada capítulo é 1, 2 páginas, e a pergunta e a resposta direta. Descontraída, leve, É isso, cara. para a pessoa ler sobre cerveja, aprender sobre cerveja, sem o peso de estar estudando. A pessoa lê enquanto bebe. E de preferência esquece no dia seguinte lê de novo. E assim vai. Sim. Esse é o prazer. É trazer prazer, porque o especialista às vezes afasta o cara que ele tem interesse, mas ele fica... Ele intimida quem não conhece. Exatamente. Né? Ele gera uma intimidação. Quando você conhece demais, você intimida o leigo, porque
ele se sente acuado, né? Do não saber o quanto você sabe ou de fazer uma pergunta tosca, vamos dizer assim. Né? E o legal de você, que é o que a gente faz de vez em quando, que é uma das funções desse podcast, é você desmistificar, tá certo? Sim, desmistificar. Desmistificar a bebida, Sim, né? Então, por exemplo, a gente tá tomando uma Season IPA aqui, certo? Pô, é uma cerveja que tem um nível de complexidade. sim, É uma sim. cerveja, Mostrou evolução. né? Ela tem coisas florais aqui, Exato. né? Tem Tem um fruta. doçor bem delicado, Sim. né? Não é aquela coisa. E tem o amargor da cerveja, que eu acho que é o mais importante, né? Como o vinho, o tanino é muito importante, a acidez é muito importante. A cerveja, por mais que ela tenha toda essa variação, o ponto central dela é o amargor, que é a Depende. característica dela, não é? Desse estilo? Sim, Do sim. estilo, Desse desse estilo, estilo, com sim. certeza. Sim. Mas tem das outras, né? Por exemplo, você tomar uma de trigo, ela tem um amargor. Você tomar uma Mas o cítrica, ela tem um amargor amargor. refere-se ao lúpulo, né? Ele que é o... Nem sempre. Nem sempre. Tem malte torrado, traz amargor Malte também. torrado, Aquela que também. você chegou a tomar no deck, a Black IPA, Sim, ela tem um amargor do lúpulo e amargor do malte torrado. sim. Então é um duplo amargor ali, que vem das duas frentes, né? Sim. Por isso que é uma porrada a cerveja mesmo. Então, vamos lá. Vou entrar mais num assunto aqui que eu tô curioso. Então, vamos lá. Essa daqui, chegamos nessa coloração maravilhosa. Dourado lindo. Dourado lindo aqui. Incrível. Levemente alaranjado, né? Exato. Toquezinho de laranja. Mas quando a gente fala assim, por exemplo, uma stout, como a gente falou, uma porter, né? Ou até mesmo a Bock que tinha, ou uma Dunkel da Erdinger, por exemplo, né? Ou a Red Ale, né? O que dá a coloração? Como que se chega naquela cor? Por que a Red Ale é red, né? Por que ela é vermelha? E por que a Porter ela é amarronzada? E por que a Stout é quase negra, né? Que você não consegue ver do outro lado quase, a não ser que a luz seja muito forte. Sabia que você manjava de cerveja, não? Rapaz, tá engajadaço dotes no tema. escondidos Sabia aqui, que você não, surpreendendo mano. meu Que amigo isso? sommelier, olha só. Estou de vinho, sou de cerveja. Então, Aqui a gente tem um Você cervejeiro. vê. Como que se chega nessas características? Porque, como você falou um pouco atrás, né? O princípio básico é a água, o malte, o lúpulo. Tá, mas e a cor vem da onde? Via de regra, 99% dos casos, a cor da cerveja vem do malte. Agora, como é que tem tanta variação? É a proporção. Eu tava mostrando pra... Ele teve um pequeno problema técnico. Não, mas, cara, grandes estúdios, inclusive, que fazem lives, acontece, velho. Eu tô me sentindo já grande, porque tô tendo o mesmo problema que os caras, Isso entendeu? aí. Vamos lá, o que é mesmo? Retomando. Vai, Caleb. 1, 2, 3, é isso? Foi. Então, a gente tava falando sobre a cor, né? A cor vem da onde? Via de regra, a cor em 99% das cervejas vem do malte. O Certo. que dá cor é o malte. E a gente tem uma variedade de maltes, desde o mais clarinho, malte tipo Pilsen, que não tem nada a ver com cerveja estilo Pilsen, malte tipo Pale Ale, Cara Pils, Cara Hell, Cara Munique, Cara Red, Carafa, chocolate, tem malte que leva esse nome, malte tipo chocolate. Nossa. Tô aqui citando a esmo assim, mas tem N tipos. Isso que dá cor para cerveja. Algumas cervejas, pela tradição, aceitam a adição de alguma outra coisa que também traz cor. Que foi o caso da Fruit Beer que você falou que fez. Exatamente. A Fruit Beer framboesa é um estilo americano que aceita a adição... Aceita não, exige a adição de fruta. Certo. No caso, framboesa. E essa framboesa traz cor também. A cerveja desse mês do clube, a St. Patrick Pilsen, cerveja verde, esse verde vem de corante. E eu não tenho vergonha de falar, porque tradicionalmente eles fabricam a cerveja lá na Irlanda com corante para comemorar as festividades de São Patrício. Não tem nada natural que traga verde para cerveja sem agregar sabor. Então é corante mesmo. Corante Certo. alimentício, lógico, né? E no caso, por exemplo, no caso da adição da framboesa, essa adição ela é feita in natura ou não? Existe uma... Como que obviamente a gente não vai entrar na técnica de como se fazer cerveja, né? Acho que se a gente começar isso, daqui a pouco a gente tá montando uma escolinha, mas... Sim. É, Dando curso de graça. exato.
Mas ela é a fruta mesmo? Você pega a fruta, vai lá e coloca junto? Ou vamos dizer assim, o extrato, a polpa, ela A polpa. seca? A gente processa a fruta, Tá. mas para tirar as impurezas, né? Qualquer coisa assim, faz uma polpa e essa polpa concentrada a gente adiciona no momento da mostura, que é o momento de cocção do malte, né? Porque aí a gente esteriliza também a Sim, polpa, né? sim. Vou dar um exemplo da Pumpkin Ale, muito legal. É uma cerveja que a gente lançou em outubro do ano passado, em comemoração ao Halloween. É uma cerveja muito legal. Deixa eu contar um pouquinho da história dela. Sim, por favor. Você fala assim, Claro. Pumpkin Ale. É uma cerveja com abóbora. Uma cerveja americana com abóbora. Parece um negócio... Ah, o pessoal faz com abóbora só por causa do Halloween. Mas não é. É uma cerveja que na época da lei seca americana, ela ficou muito popularizada. Porque com a restrição de produção de bebida alcoólica, tinha-se dificuldade de acesso a maltes. Então, o pessoal teve que buscar outras fontes alternativas de açúcar. E nos Estados Unidos tinha a abóbora para dar e vender, né? Tinha uma oferta muito grande de abóbora, então eles usaram a abóbora em combinação com malte para fazer uma cerveja. E era uma cerveja que tinha uma característica muito bacana, né? Porque ela trazia opacidade, né? Pensa num suco de abóbora, né? Ele é bem Sim, opaco, sim, né? sim. Trazia Denso, né? Tem fibra denso, ali, tem... exatamente. E trazia uma cerveja com aroma e sabor de abóbora, né? Isso na lei seca. Ela ficou muito popular na lei seca. Depois ela, quando voltou, liberou, né, a produção de bebida alcoólica, a venda, essa cerveja ficou meio apagada, depois ela foi retomada para comemorar o Halloween. É uma cerveja que tradicionalmente leva abóbora. Então ela tem uma coloração alaranjada da abóbora. Eu sempre respeito a tradição, E o voltando sabor da abóbora é sensível, ele é acentuado, ou não? perceptível, sem ser Perceptível. enjoativo. Sério? Mas você Sim. toma, você dá pra qualquer um, fala assim, toma Eu isso acho que aqui. tem que ter O isso, que você né? sente? Abóbora. Todo mundo percebe, mas sem ser enjoativo. Isso que... Esse é o desafio, na verdade, né? Sim, Você saber sim. que assim, putz, eu quero que a pessoa note aquele Mas eu aroma. não quero que ela, tipo, que domine, né? Não quer que o aroma domine. Não pode dominar isso aí. Não, meu, eu acho, assim, é aquele negócio, né? Eu parto do princípio que tanto a vinificação quanto a arte cervejeira, vamos dizer assim, né? É uma culinária, né? Sim. Tem o porquê, né? Da Tanto é que mistura fica dos a cozinha, né? ingredientes, Vamos né? cozinhar a cerveja, Além, né? além Isso da aí. química envolvida, né? Que é toda a parte de fermentação, as leveduras, etc. Existe a culinária que é você acrescentar esses detalhes, né? Tipo, a fruta, ou a laranja, a casca de laranja. Ó, vou pegar esse gancho aí. Um estilo de cerveja que é bem tradicional e aceita a adição de temperos é a Vitibir. Isso, eu já vi que vai coentro. Vai, semente de coentro, não é Seme- coentro folha. Tá. É bom frisar isso aí, porque pra quem não Sim, gosta de sim, Semente, pra quem não coentro. gosta de coentro vai achar que, poxa, né, vou tomar um negócio que vai estar lembrando salada, sei lá. E vocês sabem, né? Vocês são especialistas de gastronomia também, né? Semente de coentro é muito diferente da folha do coentro. Assim como exatamente. o grão de mostarda é diferente da mostarda em molho, por exemplo. Exatamente. Então, a Vitibir, ela aceita e, na verdade, exige o uso de temperos nos quais estão inclusos semente de coentro, casca de laranja ou casca de outra fruta cítrica. Eu fiz em dezembro do ano passado a Vitibir com limão siciliano. Casca de limão Nossa. siciliano. Vai sair de Acabou? novo. Não tem mais não? Não, não. Essa é o barato do clube. A experiência vem, passa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Não pega mais. Pode até pegar, porque a gente repete. Sim, você vai fazer uma releitura, mas depois de um bom tempo. É. Entendi. Vamos. E vamos lá. Já que alguns estilos determinam algumas regras, existe algum que seja exótico, assim, de você falar assim, o estilo mais diferente de todos, que tem a coisa mais inusitada de todos, que aceita a coisa mais, que chega a ser estranho, tipo, inimaginável que estaria numa cerveja? Ah, eu vou citar as sours. As sours, elas são uma categoria de Sours. cerveja que elas vêm. Não Isso, vou lembrar. vamos lá, tem no Brasil? Tem. Tá, Tá, continua aí. tá popularizando muito. A sour é a nova IPA. Né? Quando as IPAs chegaram, que teve Sim, aquela virou rejeição de muita moda e gente, tal, mas muita gente, nossa, só toma IPA. Eu acho que as sours são as novas IPAs. Sours são cervejas que, pelo nome, você já imagina que elas são azedas, são muito cítricas. E essa acidez dela vem da fermentação. Já curti. Ela é fermentada com leveduras selvagens. Aí, para balancear, tradicionalmente, são cervejas que aceitam a adição de frutas, para contrabalancear essa acidez. E aí, a criatividade
ela ganha. Porque aqui, por exemplo, sour com jabuticaba. Putz, vai bem pra caramba, cara. Só que pra muita gente, é cerveja com gosto de vômito. Porque ela é muito ácida. É muito ácida. Da pessoa tomar e achar que tá tomando vômito mesmo, né? Pra quem não tá acostumado, Sim. lógico. Eu particularmente não gosto. Então, se eu for falar de cervejas exóticas, pra mim as sours são exóticas. Mas eu não perco a chance de experimentar. Eu Sempre não que experimentei, mas eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto dessa eu recomendo. Porque às vezes você se surpreende. Porque é o mesmo desafio da cerveja. IPA. Quando o cara fala assim, vou fazer uma IPA. Tem cara que erra a mão. Faz uma IPA que estraga a brincadeira. Que nem fala assim, eu gosto de pimenta. Tem amargo ali, cara. Eu gosto de pimenta. Pô, mas você não vai tomar ácido Sim. sulfúrico. Você quer pimenta, você quer sabor, você Sim. quer picância, sim. Mas uma pimenta nível hard estraga a brincadeira. A IPA também. Se ela tiver com amargor mal colocado, não vou nem falar intenso, porque uma Double IPA, por exemplo, que tem 120 de IBU, ela bem colocada, com uma composição de malte legal, ela vai super bem. A sour é a mesma coisa. O que da sour é a acidez. Então, você vai ter acidez. Mas, porra, não precisa ser uma acidez também que parece que você tá corroendo a garganta. Sim. Uma acidez equilibrada, com um toque de fruta para balancear, vai super bem. Então, a dica que eu dou, quer uma cerveja exótica? Vai na sour, mas ó, abra a mente, porque nem parece Vai cerveja. loucura preparado para uma mesmo. experiência. É loucura mesmo. A última pergunta pra gente finalizar. Quem inventou a cerveja? Foi os alemães? Não, são os gaúchos, os caras do sul do Oktoberfest. Não, cara. Quem inventou a cerveja? Isso aí Complexo, né? é complexo e, na verdade, não tem uma definição. O pessoal fala que cerveja foi inventada há mais de 5 mil anos pelos... eu ia falar egípcios, mas na verdade tem outro nome. Sumérios. Pelos sumérios. Perfeito. Eu vi aqui no seu livro. Tá vendo só? O livro me salva, porque eu esqueço, mas tá escrito. Isso mesmo, é os sumérios. Mas por que eles, arqueologicamente falando, se determina isso aí? Porque tem registros lá dos... Os sumérios são do caramba, né, mano? Até os vinhos, cara, tem relato. Tem também, né? Então, tá vendo? Tem já gravado na pedra lá imagens que remetem à produção de cerveja. Mas eu gosto de falar que a cerveja não foi inventada, ela foi descoberta. Né? Então você pega lá, sei lá, na era... Qualquer era aí. O cara pegou um punhado de grão, de malte, deixou cair no chão, a chuva veio, fez uma poça, aí o sol esquentou, aquilo ali virou um chá, as bactérias contaminaram, fermentou, passou um bicho ali, tomou Ficou doidão. e já era cerveja. Isso já era cerveja, né? Então, e outra, é difícil falar, né? Porque não é inventou a cerveja. Tem cervejas e cervejas, né? Uma cerveja do mosteiro belga do ano 420 é muito diferente de uma Pumpkin Ale que já é do século 20. Então, Tem evolução, né? cada povo, cada região, cada história, Estilo. cada tradição, cada estilo E na tem... Bélgica existem esses mosteiros, né? Que fazem a tradição, tradicionalmente a mesma cerveja de... Tem os mosteiros alemães, tem os mosteiros muitos belgas. A cerveja milhares de deve anos. seguir o mesmo processo. É o vinho. Então, o vinho obedece O fato histórico. o estilo da região. Tá. Principalmente Sim. a tradição culinária da região. Então, pro vinho, por exemplo, se é uma região mais fria, mais de caça, o estilo do vinho vai ser para associar aquilo, né? E, cara, é mais uma... Então, é legal ter trazido o Felipe aqui pra gente foge daquilo que a cerveja é aquela coisa onde o cara compra uma taça, uma caixa lá, Sim, duas sim, e sim, fica... O que não é problema nenhum nisso. Não, tem quem Mas gosta do tem- estilo, né? A cerveja também é um negócio para você apreciar como um vinho, como um uísque, como uma outra Exato, bebida. exato. Como tomando essa um season- acompanhamento de uma refeição essa season maravilhosa, a- enfim. Essa season IPA ou APA? Agora IPA, essa é IPA. Season IPA. Season IPA, Session de um- IPA. com uma complexidade, tem uma coisa de fruta mais untosa aqui, né? Sei lá, um pêssego, uma Isso aí, uma pêssego, maracujá. nectarina, uma coisa desse tipo. Maracujá. É forte. E, cara, obrigado, Felipe. Gostou, cara? Cara, eu que tenho que agradecer, é maravilhoso. Bater papo, tomar cerveja, não preciso de mais nada. Que bom que você gostou, cara. Que bom. É. Reforçando, a hora que você quiser voltar aqui para falar do seu clube de lançamento, Qualquer novidade, aproveita, lançamento. fala do seu clube de novo. A gente vai ter depois aqui na descrição, depois do
canal, tudo certinho, mas por favor, fala de novo. Posso Pra dar o poder presente? fazer assinatura. E já quer soltar o presente já? Então Vocês vamos que lá. mandam, pode. Fala do seu clube e fala do presente. Então tá bom. Pessoal que quer conhecer, quer explorar o universo das cervejas, artesanalbeerclub.com.br é o nosso site. Digitar no Google Artesanal Beer Club, vocês vão achar a gente. No Instagram, @artesanalbeerclub. Pode entrar pro clube para receber as cervejas todo mês, ter essa experiência. Não quer entrar pro clube, mas segue a gente para ir se informando. Ah, pô, lançou um estilo que chamou sua atenção, você quer experimentar? Pode adquirir. Tem o nosso livro também, tá? Quem entra pro clube ganha o livro versão digital. Fez a assinatura, no dia seguinte já recebe o livro no e-mail, tá? Quer comprar o livro físico? Só entrar no site da editora, o iClap, que tem lá. E aí, se quiser uma dedicatória, né? Apesar que eu acho falsa modéstia, né? Falar que é dedicatória. O importante está no conteúdo, tá? Mas se Sim. quiser que eu escreva alguma mensagem para você, só chamar que eu escrevo também. E eu estou disponibilizando para os ouvintes do Na Taça um cupom de desconto de 10% para o primeiro mês de assinatura, válido para o mês de março. Estamos em março mesmo, é Sim. isso aí. Esse Olha episódio, só, hein? esse episódio vai estar no ar dia 18? 18. 15, 16, Dia 18. Hoje é 11, né? Exato. 18. A gente tá gravando uma segunda-feira, 11. Então, até o fim de Então, março. até o fim de março, até o dia 31 esse mês, É, 30. assinou o clube, ganhou 10% de desconto, mas só para quem tá assistindo. E o código do cupom é Nataca, né? É na Isso. taça sem o Cedilha. cedilha, Cedilha. né? Então, para qualquer plano do Artesanal Beer Club, tá? Então, entrou lá, digitou Nataca, vai ganhar 10% no primeiro mês. Então, você tem uma assinatura com 4 latas de 408 73. 473 ou o plano de 8 latas. latas de 8 de 473. 473. Em qualquer plano, são 2 estilos diferentes todo o mês. Isso. Então, se você Genial. assinou o plano com 4, vem 2 e 2. O plano com 8, 4 e 4. Isso aí. Hoje, a fábrica está onde? Em Diadema. A gente, Diadema. a gente produz em alguns parceiros diferentes, né? Tá. É meio sazonal, é cigano. É cigano, cervejaria cigano. Você não tem uma Exatamente. cervejaria própria, você usa... Exatamente, eu uso as instalações da T-Rex lá em Diadema. Esse é o principal parceiro produtor nosso. Né? Mas a cerveja desse mês, por exemplo, a gente produziu em Osasco. Olha só. Né? A Osasco. gente fez uma tentativa tem lá alguém com a... aqui grande, aqui perto. Não é grande não, mas é honesto, né? É? E registrado direitinho. Então a gente fez uma tentativa lá, fizemos essa receita da Honig Weiss, né? A Weiss com mel. Uau. Foi feita com o Ricardo lá da Oz, da cervejaria Oz de O Osasco. meu já tá separado lá, né? Você vai querer um também? Já aproveita e já fecha aqui. Pra depois disso daqui vai encerrar o negócio. Eu vou querer. Então eu tá vou bom, querer. tá anotado. Tá anotado. Filipão, obrigado, cara, mais uma vez. Ter dado essa aula pra gente, ter passado um pouco. Bom, ele teve que encerrar você. antes, porque se deixasse aqui eu ia fazer mais um Cara, zilhão de senão o perguntas. episódio fica muito. Dá pra fazer outro. A gente vai marcar mais pra frente um outro episódio pra falar mais. Porque a gente fez 3 perguntas aqui do livro. Pois é, tem 27 ainda pra fazer. 31. É verdade. Uma bônus. Então tem 28 pra fazer ainda. E, gente, mais uma vez, obrigado. Lembrando que a gente tá aqui gravando nos estúdios da... P.Monteiro Image Factory. Na verdade, você acha lá no Instagram como P.Monteiro, aí vai vir o resto, IMG Factory. Temos aqui solução para quem quer fazer produção de conteúdo, gravação de podcast assim como Quer ter esse. esse podcast. Exato, cenário totalmente modulável. Então, se de repente você tem sua identidade visual, quer colocar ela aqui, a gente consegue produzir isso. Tudo é modulável, de acordo com o seu propósito, a ideologia do seu canal, a sua ideia. Então, chama a gente aí também, vem bater um papo. Precisou de solução de imagem, pode contar com a gente. Fora foto, filmagem. Ah, sim, Por sim. aí vai. Sigam lá o Empório, Empório Essencial, no @Empório Essencial no Instagram. O site é essencialempório.com.br. Me sigam nas redes sociais, Emerson_Sommelier. Siga o nosso canal no Instagram também, @Nataca Podcast. Exato. E o nosso principal canal, que é no YouTube, lá onde você assiste os episódios completos, os cortes, Exato. os outros programas do canal, como Limpando a Taça, Por Dentro da Taça, Histórias da Taça. Inclusive, se você tiver uma história boa para contar, você já está convidado aqui a vir. ter Vim bater um quadro. papo comigo. Uma história legal, de uma coisa muito legal envolvendo cerveja, você vem aqui que a gente grava, é um episódio mais curto. Se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar, já está quase chegando nos 200, ajuda a gente a chegar logo nos 200.
Ajuda a gente a chegar nos 500 também, indica pros amigos, pros inimigos, cria uma conta no nome do papagaio, do calopsita, do passarinho, do cachorro, do gato. Vai lá, deixa os like aqui também, que é importante, não custa nada. Isso aí, gostou? Deixa o like. Não, se não gostou, deixa também. Se não gostou também, deixa também. Assina o sininho, manda pros amigos. E, mais uma vez, lembrando que hoje já não vai dar para falar o que eu sempre falo. Exato, né? exato. O melhor vinho é aquele que tá na sua taça ou aquele que você gosta. Então, Mas hoje assim, a melhor cerveja é aquela que você gosta ou que você tá na sua É que taça. tá na sua no seu taça. copo. É isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.